Eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 18. Diz o seguinte, presta bastante atenção. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem ela é muito conhecida. Ela fala a respeito da oração. Eu não sei se você conseguiu acompanhar aí, mas você pode acompanhar na sua casa. Está em Lucas capítulo 18, o versículo 1 ao versículo 8. E aqui, Jesus conta uma parábola e no começo ele começa dizendo assim, eu vou contar essa parábola para mostrar que vocês devem orar sempre e nunca desanimar. A principal ferramenta de uma oração não é apenas a oração, mas é a perseverança. É nunca desanimar. Mas para você que está me assistindo, você que antes orava mais, você tinha uma vida de oração, eu quero te dizer o seguinte, persevere. Continue orando, continue buscando a presença de Deus, porque a chave, o segredo para você ter a resposta para as tuas orações é a perseverança. Eu não sei por quanto tempo você já orou, por quanto tempo você está sem orar, mas eu quero te dizer, recomece hoje a partir de hoje. E Jesus então, ele começa a mostrar que a perseverança é que faz nós termos a resposta das nossas orações. E há algumas passagens que falam sobre a perseverança, eu anotei aqui duas delas. Lá em Romanos capítulo 12, o versículo 12, diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa com Deus. Perseverem na oração. Efésios, olha outra passagem. Efésios capítulo 6, o versículo 18. Diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Se você orou por um mês, se você orou por 2 meses, se você tem orado já há um bom tempo, mas não tem visto o resultado das tuas orações, eu quero te dizer, Deus atendeu, Deus já está recebendo as tuas orações. Mesmo que você não tenha visto o resultado delas, mesmo que você aparentemente nada está acontecendo, Então eu quero te dizer que desde a primeira vez que você começou a orar, Deus atendeu, Deus já recebeu lá no trono dele. Mas até que Deus responda, até que a resposta de oração venha, muitas coisas precisam acontecer e só Deus sabe, a hora certa dessa resposta vir. Então talvez o inimigo se levanta, talvez o inimigo ele vem tentando bloquear essa oração, Nós vemos lá no caso de Daniel, a Bíblia diz que quando ele orou, ele jejuou, o diabo ele tentou de todas as maneiras, ele brigou com o anjo para que a bênção não chegasse até ele. Então muitas coisas podem acontecer e óbvio, Deus está no controle de tudo, Deus ele sabe o tempo certo e Deus tem poder para te dar aquilo que você está pedindo. Mas existem várias coisas, talvez ainda não é da vontade de Deus, talvez ainda não é o tempo. E interessante que Deus falou para Daniel o seguinte, se você quiser ler na sua Bíblia, está em Daniel capítulo 10. Ele disse assim, Daniel, fortaleça os teus joelhos, fique de pé porque eu vou falar com você. Aí Deus disse assim, olha Daniel, desde a primeira vez em que você passou a se humilhar diante da minha presença, são ouvidas as tuas orações.
mas o diabo tem tentado, né? O anjo, o demônio tem tentado para não chegar essa bênção até você. Mas é interessante que Deus disse para ele, desde a primeira vez que você começou a orar, eu tenho ouvido as tuas orações. Então, irmãos, saiba de uma coisa, desde a primeira vez Deus já está trabalhando em teu favor. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, o Senhor disse assim, nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, enquanto você está esperando em Deus, pela resposta da tua oração, Deus está trabalhando. Você precisa se enxergar dessa maneira. Eu não estou vendo nada, mas eu sei, Deus está trabalhando. Deus está tocando no coração dos meus familiares. Deus está movendo aquela causa na justiça. Deus vai tocar no coração do juiz, do advogado. Deus vai me dar as estratégias. Deus já está trabalhando, mesmo que você não veja. E para isso você precisa ter fé, porque se você não tiver fé, você vai desanimar e você vai voltar atrás. Você vai parar de orar sobre aquilo, tá certo? Lembra do exemplo de Pedro? Jesus falou, Pedro, pode vir. E Pedro falou o seguinte, Jesus, já que é o Senhor que está falando, eu vou. Pedro não foi inconsequente, ele foi em cima de uma palavra, em cima de uma promessa, sabe? E se você tem uma promessa de Deus, vá em frente, vá pela fé. Se Deus tem tocado no seu coração para você cuidar do ministério de crianças, cuide lá, prepare as crianças, forme uma salinha ali e comece aos poucos, mas siga a direção da palavra de Deus, aquilo que Deus já falou a teu respeito. E Pedro fez isso, mas Pedro, ele teve fé, mas quando veio os ventos, Pedro começou a duvidar, ele começou a ficar com medo. Ele começou a se perguntar, Senhor, mas quem sou eu para estar aqui fazendo esse milagre? Eu sou pecador, miserável homem que sou. Pedro, ele começou a afundar por olhar as circunstâncias. Ou seja, mais importante do que você ter fé, é você permanecer em fé, é você perseverar, tá certo? Então se você tomou uma decisão de seguir a Cristo, agora você precisa perseverar. E muitas vezes você vai afundar como Pedro. Muitas vezes o pecado vai ser mais forte, você não conseguiu resistir. Muitas vezes você vai cair em tentação. Eu não estou aqui iludindo, falando que o crente nunca mais peca. Eu estou aqui querendo dizer para você o seguinte, se você caiu, se você pecou, levante-se do chão, levante-se de onde você está aqui nessa manhã. Não aceite viver mais um dia derrotado, mais um dia rastejando, sabe? Não deixe as águas te afogarem. Mas clame a Jesus, assim como Pedro clamou, Jesus, socorre-me. E quando ele clamou, Jesus, socorre-me, a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e fez Pedro voltar a andar sobre as águas. É interessante observar que Jesus não colocou Pedro de volta no barco de novo. Não, Jesus levantou Pedro, ele voltou a caminhar sobre as águas junto com Jesus e depois eles subiram no barco. Então, é isso que eu quero trazer para você e eu vou continuar aqui lendo na parábola da viúva. Essa viúva, Jesus contou que ela tinha uma causa na justiça. Algum adversário tinha se levantado contra ela. Então eu vejo que essa mulher, ela tinha 4 inimigos principais. O primeiro, que essa mulher, ela era viúva. Ou seja, a mulher já estava sofrendo, pensa comigo. A mulher já estava sofrendo porque o marido dela tinha falecido. Segundo lugar, essa mulher tinha um adversário contra ela, alguém se levantou contra ela, eu não sei qual a razão, talvez seja questão financeira, Jesus não deixa claro aqui qual é a razão, mas essa mulher tinha um adversário, alguém estava se levantando contra ela. Então pensa comigo, a mulher já perdeu o marido, e de repente vem alguém, tentando atrapalhar a vida dela, tentando fazer um mal contra ela. E o terceiro inimigo dessa mulher, quando ela vai até o juiz, aqui Jesus disse que o juiz, ele não temia a Deus, ele não respeitava a Deus e não respeitava ninguém. Esse juiz, ele não queria problema, ele não queria atender o caso dessa mulher. Então pensa comigo, o terceiro inimigo, o cara não queria dar atenção para ela, E o quarto inimigo, para mim, talvez seja o mais difícil. Essa mulher, ela teve que esperar o tempo certo, ela teve que perseverar. Por quê? Porque o juiz, ele pensava assim, eu não atendo ninguém, eu também não vou atender essa mulher não. Ele era um juiz injusto, Mas essa mulher, ela perseverou, ela lutou contra
às vezes até a vontade dela. Ela pensa, não, mas não é certo isso, eu fui prejudicado, eu estou sendo prejudicada. Então, essa mulher teve 4 inimigos. Eu não sei quais são os teus inimigos, eu não sei o que tem tirado a tua paz hoje, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus promete te livrar de todas as tuas aflições. Amém? A Bíblia diz que o justo, ele passa por muitas aflições. Aquele que serve a Deus, ele passa por muitos problemas, muitas lutas, muitos inimigos, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Então Deus vai livrar você dos teus inimigos. Talvez seja a crise, talvez seja o teu desemprego. Continue buscando a Deus, pedindo direção para Deus. Continue confiando que Deus está ouvindo as tuas orações. Amém? Então, aqui eu entendo uma coisa: por que nós precisamos perseverar? Porque assim como essa mulher, nós precisamos vencer a nossa carne e vencer a nossa alma. Esses são os nossos piores inimigos. A nossa carne, quando você decide ter uma vida de oração, o inimigo vai tentar se levantar para você cair em tentação, para você cair no pecado, para você logo abrir mão daquilo que Deus está tocando no seu coração, logo para você desanimar. Tá certo? Então você precisa vencer o pecado. E você precisa vencer também a sua alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua alma, ela vai dizer para você assim, ó: olha, você já orou uma semana, você já orou um mês, você jejuou, não aconteceu nada. Larga a mão disso. Para que orar? Sabe? Então você vai ter que lutar contra a tua alma, que ela vai desanimar, ela vai fazer você querer desistir, né? Mas você precisa entender uma coisa: que quando você vence a tua alma e você vence a tua carne, é aí que o milagre chega na tua vida. É aí que você recebe as respostas de orações, tá bom? Então aqui Jesus continua dizendo o seguinte, que esse homem, ele disse o seguinte: olha, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. E eu vou fazer justiça a ela, para que ela não venha mais me importunar. Eu quero te dizer uma coisa, para você que pensa assim, ó: eu fico orando e parece que eu estou enchendo o saco de Deus. Deus já está cansado de ouvir a minha oração. Eu quero te dizer, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele não se incomoda. Pelo contrário, quanto mais você busca a Deus, mais Ele se agrada da tua vida. Tá certo? Então, essa viúva, talvez ela tivesse pensado: nossa, mas eu estou importunando aquele juiz, mas eu não vou parar, porque eu não acho certo, tem um adversário contra mim e eu não vou parar. Então o fato dela ter perseverado fez com que o juiz, ele perdesse a paciência e ele pensasse: eu vou atender essa mulher. Então Jesus, ele continua dizendo o seguinte, ó, no versículo 6, Lucas 18, versículo 6. E o Senhor continuou: ouça o que disse o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará os fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Então Jesus, ele responde, ele completa essa parábola dizendo o seguinte: olha, veja que esse homem, até o juiz que era injusto, não respeitava ninguém, ele atendeu essa mulher. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos que clamam dia e noite? Sabe aquela oração que você faz dia e noite? Deus, restaura minha vida. Deus, muda minha história. Sabe quando você faz essa oração? É nesse momento que Deus está recebendo e Ele promete: olha, eu vou fazer justiça e eu vou fazer depressa. Porque Deus tem pressa para te abençoar, irmãos. Só que o tempo de Deus é diferente do seu. Você quer que a resposta venha até sexta-feira. Mas Deus, Ele sabe que se vier até sexta, o milagre não vai estar completo. Ou você ainda não vai estar preparado para receber. Então Deus sabe o tempo certo. Parece que aos nossos olhos parece que está demorando. Mas aos olhos de Deus, Ele está fazendo com pressa. Deus tem pressa para te abençoar. Tá certo? Então aqui eu percebo três coisas nessa mulher. A primeira, eu já disse, nós precisamos perseverar em oração. A segunda coisa que eu percebo nessa parábola é que nós devemos proteger o nosso coração. A primeira é perseverar, a segunda é proteger o seu coração. Porque você, como eu disse, né, você vai passar pela prova do tempo, você vai passar pelas angústias, você vai ter que suportar por um tempo
talvez a injustiça, e esse homem estava fazendo injustiça contra essa mulher, né? Então, você vai ter que proteger o seu coração. Imagine como estava o coração dessa mulher. Talvez ela estava sentindo raiva, talvez ela estava estressada, ela estava cansada dos problemas, porque aquele homem estava se levantando contra ela, o adversário estava se levantando contra ela. Mas uma coisa eu percebo aqui, essa mulher aqui diz que ela não pediu vingança para o juiz, ela pediu justiça. Perceba uma coisa é você pedir vingança, você queria, juiz, eu quero que você condene aquele homem, eu quero que você faça ele pagar o que ele fez. Mas essa mulher não, ela pediu o seguinte, justiça. Ela falou, eu quero que você faça justiça ao meu adversário. Ou seja, essa mulher, ela protegeu o coração dela para que ela não guardasse mágoa, para que ela não guardasse o sentimento de vingança. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui nós vemos que nós nunca podemos nos vingar, nós nunca podemos desejar o mal para a pessoa, nós precisamos pedir simplesmente justiça. Não, eu quero que seja feita justiça, o que fizeram contra mim, Deus sabe, Deus, se Ele quiser vingar, Ele vai vingar, mas a única coisa que eu quero é justiça, eu não estou pedindo nada mais do que isso. Então eu percebo que essa mulher, ela não guardou raiva, ela, apesar de ter sido prejudicada, ela não desejou na mesma moeda, tá bom? Uma vez uma pessoa, ela me prejudicou de tal maneira, né? Porque eu tenho um site, se você quiser, você pode entrar lá para você ver, eu escrevo mensagens toda semana. O site é pastorantonojunior.com.br. E o desenvolvedor desse site, o programador, um dia ele viu que o site estava tendo muito acesso e ele decidiu tomar para ele. Então ele foi no cartório, registrou como se fosse dele, ele fez uma gambiarra, sabe? E como ele é advogado, ele sabia de todos os trâmites e tal. Resumindo, ele tirou o meu site do ar e foi um momento muito difícil, foi uma das piores lutas que eu já passei até hoje, porque o meu site entra numa média de 30 mil pessoas por dia. Então dá muita gente no final do mês. E esse moço tirou meu site do ar e as pessoas começavam a perguntar, pastor, cadê o seu site? Por que o seu site está fora do ar? E eu, dentro de mim, eu pensava, eu vou falar mal, eu vou criticar esse cara. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, eu vou avisar todo mundo para ninguém ir na empresa desse cara. Eu vou acabar com esse cara. E foi me dando aquela raiva. E a minha esposa falava assim, amor, toma cuidado, amor, não guarda raiva não fica com raiva dele não, né? Não fica com esse desejo de vingança não. E eu falava para ela o seguinte, amor, eu não quero vingança, eu quero só justiça, sabe? Mas sabe quando você fala aquela justiça assim, com raiva no coração, com ira? E eu falava assim para ela, né? Amor, eu não quero vingança, eu quero justiça. Mas Deus sabia que o meu coração, eu tava com muita raiva, sabe? Porque o cara quis me prejudicar, ele deixou bem claro para mim isso, sabe? Então, resumindo, eu tive que contratar um advogado, nunca pensei que eu fosse precisar disso, mas eu tive que recorrer ao advogado, e não é pecado, viu, irmãos? Você ir atrás do advogado, você tem que ir atrás dos seus direitos aqui dessa terra, entendeu? Porque o advogado estuda as leis dessa terra. Então, eu tive que contratar um advogado, mas dentro de mim eu ainda continuava com aquela raiva. Aí um dia eu tomando banho à noite, eu falei, Deus, eu não acho certo, os caras estão me prejudicando, cada dia que passa eu estou perdendo posições no meu site, lá no Google, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tudo. E eu falei, Deus, se eu tiver com algum sentimento que esteja fora da tua vontade, me mostra. E naquela hora o Espírito Santo me tocou, ele me mostrou que realmente eu estava com raiva, eu estava com desejo de vingança, disfarçado de justiça. E naquele momento eu falei, Deus, me perdoe. E eu então abençoei aquele moço. E eu então falei, Deus, tenha misericórdia, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está prejudicando a obra de Deus, ele está mexendo com uma coisa que é tua, Senhor, a obra é tua, não é minha. E então naquele momento eu liberei perdão para ele, sabe? E a melhor coisa que tem é você liberar o perdão, porque o perdão, irmãos, se você não liberar, você não tem paz e principalmente o seu relacionamento com Deus está prejudicado. E naquele momento eu liberei perdão, contei para minha esposa e graças a Deus ainda está na justiça. Já faz 1 ano e meio
Eu consegui fazer o site tudo do zero, eu consegui fazer tudo do zero, tudo novo, mas ainda está na justiça e eu quero os meus direitos, mas eu já entreguei nas mãos de Deus e eu estou em paz. Então você precisa orar. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, até quando eu tenho que orar pelo meu milagre? E a resposta que eu te dou está baseada nessa parábola de Lucas 18. Você tem que orar até você ver a resposta, tá certo? Você deve orar até Deus te responder. Às vezes pode acontecer de Deus tocar no seu coração e você sentir que não é para orar mais. Já entreguei nas mãos de Deus, não vou orar mais. Mas você deve orar e perseverar até que você veja a resposta, tá certo? Então, a primeira lição que eu aprendo nessa parábola: persevere na oração. Se você começou a orar, você estava firme, toda madrugada você acordava naquele horário, 4 horas da manhã, você orava até às 5, você sentiu uma paz, de repente veio tanta luta, né? Teve uma pessoa que falou assim, pastor, faz um vídeo falando por que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. É justamente por isso, você está alinhado com Deus, você está buscando a Deus e o inimigo não quer que você seja uma pessoa de oração. Então ele vai colocar pecado na tua vida, ele vai colocar problemas e você, se não vigiar, você vai se esfriar na fé, tá certo? Então, já aconteceu comigo muitas vezes, eu estava firme em oração, né? E de repente vinha alguma coisa, alguma turbulência, sabe? E de repente eu esquecia de orar, mas eu estou aqui para te dizer, vamos voltar a orar. Vamos firmar em oração, tá certo? Então a primeira coisa, persevere em oração. A segunda, proteja o seu coração. Não guarde raiva, não guarde ira. Mesmo se alguém te prejudicar de tal maneira, a melhor forma, Jesus disse, a melhor forma de você perdoar alguém é você falar bem dessa pessoa. Ele disse assim, se alguém te maldizer, ou seja, se alguém falar mal de você, se alguém te criticar, zombar de você, fale bem dessa pessoa. Ele disse, bendigam aqueles que vos maldizem, orem por aqueles que vos perseguem. Então a melhor forma é você parar de falar mal dessa pessoa. Sabe quando você está numa rodinha de amigos e aí de repente surge o assunto daquela pessoa, né? E o seu amigo quer te ajudar, então ele vai ficar do seu lado, né? E ele vai falar, nossa, olha o que fizeram contra você. E você naquela hora você fala assim, nossa, olha pra você ver como é que a vida dele tá dando errado, né? Tudo tá acontecendo errado, é porque ele tá pagando o que ele fez. E você começa a criticar aquela pessoa. Você nunca vai conseguir perdoar se você continuar assim. Mas se você começar a falar assim, não, essa pessoa errou, mas eu já entreguei na mão de Deus, eu tô orando por ela e não quero nenhum mal para ela, você então está mais propenso a perdoar, tá certo? Então a segunda coisa, enquanto você espera em Deus, proteja o seu coração. Não deixa a sua alma tomar conta. Não deixa o desânimo, a preocupação, a dúvida, a incredulidade tomar conta, tá certo? Então você precisa proteger o seu coração, porque se você não permanecer em fé, o milagre não vai chegar. Você precisa manter a sua fé, tá certo? E Jesus termina a parábola dizendo assim, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé no coração dos homens? Tá certo? Porque muitas vezes a gente fala de Deus o tempo todo, a gente prega sobre Deus, só que a gente não consegue acreditar em Deus na hora que vem um aperto. Quando tudo está bem, a gente acredita, né? A gente tem uma fé inabalável. Mas e quando vem os problemas? É aí que Deus está provando a tua fé. É aí que Deus está trabalhando no seu caráter. E muitas vezes você vai sentir Deus tão longe. Ontem mesmo eu conversei com um moço que me pediu conselhos e ele falou, pastor, eu creio em Deus, só que parece que Deus está tão distante de mim, sabe? E eu me sinto tão vazio, eu oro, eu nunca tive uma experiência com Deus. E eu falei para ele o seguinte, persevere, você está no caminho certo e Deus está provando o teu coração. Quando Deus nos coloca no deserto é para ver a intenção do nosso coração. Leia depois aí na sua casa, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 e você vai ver que Deus levou o povo de Israel para o deserto para ver se eles iriam permanecer amando a Deus, agradecendo a Deus. E infelizmente eles não conseguiram fazer isso. Infelizmente eles duvidaram, eles tiveram a incredulidade, tá bom? E só para a gente encerrar, a última lição que eu percebo é que Deus, ele é poderoso para responder nossas orações e ele nos ama. Aqui Jesus usou a figura do juiz para representar que era a maior autoridade na terra naquela época, né?
E Jesus mostrou que o juiz, ele era um homem mau e mesmo assim atendeu aquela mulher. Da mesma forma, Deus, ele nos atende não porque ele quer se ver livre de nós, pelo contrário, ele quer nos aproximar. Deus nos ama, Deus quer atender as nossas orações. Ele quer que você seja um exemplo vivo do que Deus faz na vida de alguém que se entrega completamente a Ele. Então, Jesus estava mostrando, Deus também é a maior autoridade de todas. Deus tem o controle de tudo. Deus sabe o tempo certo e Deus tem o poder para agir na hora certa. Tá bom? E você precisa confiar nele, porque no tempo certo Deus age em teu favor. E talvez você está passando por luta justamente porque você nunca perseverou. Você sempre desanimava antes, mas agora você está querendo ir até o fim. E eu te aconselho, vai até o fim, porque Deus nunca despreza aqueles que confiam nele. Amém? Deus abençoe, gente. Um abraço.